Irmãos, hoje é um dia muito especial. Nós temos aqui a presença do pastor Davidson Brito. Eu quero chamá-lo aqui, já para assumir o púlpito. A gente está muito feliz com a sua presença. Hoje é um dia muito marcante e profético para mim. Eu gosto de usar essa palavra profética, porque o profético ele vem daquilo que nós recebemos e daquilo que nós entregamos para o Senhor. E toda palavra, quando é liberada, é profética. E eu glorifico a Deus, irmãos. Para quem não conhece, o pastor Davidson Brito é pastor da Igreja Evangélica Batista em Vitória. A igreja que é mãe dessa igreja, a igreja geradora dessa igreja. E eu acho que a gente estava conversando ali, né? A sua memória daqui da igreja é de muito tempo atrás. E para quem não sabe, o pastor Davidson foi pastor dessa igreja antes de mim. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque hoje ele pode vir aqui, e Deus o trouxe aqui, porque se Deus não quisesse, ele não estaria aqui, com certeza. Mas é uma bênção tê-lo aqui hoje. E a imagem que ele tem hoje é outra coisa. Então, assim, olha só como é que as coisas vão se sucedendo. E eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar compartilhando o púlpito com você. Cara, que Deus te use profundamente, poderosamente nessa noite. Você está em casa. Amém. Glória a Deus. Na verdade, quando o pastor Flávio falou que eu fui pastor antes dele, você deve estar pensando, quem é mais velho? É lógico que é ele. Né? Porque eu comecei na minha meninice, eu comecei bem novinho, né? O José era daqui, né? Tinha mais alguém aqui dessa época? Porque tem muito tempo. Eu comecei com meus 12, 13 anos no ministério, tá? Então, por isso que eu fui pastor antes dele aqui. Isso não quer dizer... Na verdade, ele era pastor aqui em Jardim Camburi, né? De uma filha também da Igreja Evangélica Batista de Vitória. E aí, acabou que nós nos unimos aqui. Né? Ele assumiu aqui essa igreja. Eu quero ler com você o texto de Apocalipse, capítulo de número 2. Eu quero trazer com você nessa noite aqui uma reflexão em cima dessa igreja, que é a igreja de Éfeso, a mãe de todas as igrejas. Eu não sei se tem como, pastor Flávio, acender um pouquinho mais de luz aqui para mim. Eu fui perdendo minha visão. E se tiver um pouquinho mais de luz aqui em cima aqui para mim, eu agradeço. Porque as coisas estão ficando meio escuras para mim, né? E aí está difícil, gente. Diz o seguinte, Apocalipse capítulo de número 2, é a primeira igreja aqui da Ásia Menor, é a primeira igreja que João vai escrever, né? Ela é a mãe de todas as outras igrejas da Ásia Menor, e vocês estão no ano da expansão. Eu quero então ver com vocês aqui algumas lições para nós, porque sabemos que o livro do Apocalipse fala sobre a vitória, o triunfo de Cristo e o triunfo da igreja. Como é que nós podemos ser uma igreja triunfante? Como é que nós podemos ser uma igreja vitoriosa em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas que vivemos e passamos? Como ter vitória diante das tribulações? Como ter vitória diante das perseguições? Como crescer diante das dificuldades? Esse é o livro de Apocalipse. Às vezes a gente acha que o livro do Apocalipse é meio enigmático, é um livro difícil. Não. O livro do Apocalipse fala sobre isso. A vitória de Cristo e a vitória da igreja. É isso que é o livro do Apocalipse. Ele vai dizer o seguinte aqui, o anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que pusestes a prova, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e têm perseverança, e vocês suportaram provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Eu tenho, porém, contra ti, vocês abandonaram o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo,
a teu favor. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, o qual eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, olha só, algumas coisas que eu e você precisamos entender. Quando é que essa carta foi escrita e qual o motivo pelo qual essa carta foi escrita. Nós sabemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo João. Todos os apóstolos já haviam morrido. E, na verdade, todos os apóstolos já haviam morrido. E a morte desses apóstolos, dos 11 apóstolos, eu falo 11 apóstolos, porque aquele que entrou, Matias, que entrou no lugar de Judas, também foi martirizado. Todos foram martirizados, os 11 apóstolos. João não. Nós estamos falando aqui do final da última década do primeiro século. Na verdade, quem era ou quem estava reinando nessa época, quem era o grande imperador nessa época em Roma, era Domiciano. Nós sabemos que até o ano 64 a igreja foi perseguida por uma perseguição religiosa. A igreja foi perseguida pelos judeus. No dia 17 de julho, o que vai acontecer no ano 64 da era cristã? Roma pega fogo, Roma é incendiada, e Nero, que era o grande imperador naquela época, ele vai culpar os cristãos por conta disso. Os cristãos passam a ser culpados, porque em Roma existiam 14 bairros, dos 14 bairros, 10 foram incendiados, foram devastados. 4 bairros onde na sua maioria tinham judeus e cristãos, não foram devastados, foram preservados. Nero olha para isso e diz o seguinte: eu preciso encontrar um álibi, eu preciso arrumar um culpado. E ele culpa os cristãos. Então, a partir do dia 17 de julho do ano 64, a igreja deixa de ser apenas perseguida pelos judeus e passa a ser também agora perseguida pelo Império Romano, na época de Nero. No ano 70, nós sabemos que houve a destruição de Jerusalém. Todos os apóstolos já haviam morrido, já haviam sido martirizados, menos João. Agora nós estamos falando aqui aproximadamente do ano 92 da era cristã. João não era mais um adolescente, como ele havia sido chamado na sua adolescência para seguir Jesus, era o mais novo de todos. Era um menino de aproximadamente 13 a 15 anos de idade, quando ele passa a ser um dos apóstolos de Jesus. Agora, nós estamos falando daquele João ancião, nós estamos falando do João velho. Nós estamos falando a partir do ano 90 da era cristã. Dizem alguns historiadores, alguns teólogos, existe quase uma unanimidade quanto a isso, que antes de João ser exilado na ilha de Patmos, que as pessoas tinham que tomar alucinógenos para continuarem vivendo ali exilados, era um presídio de Roma, é uma ilha no mar Egeu, para eles viverem ali exilados, para eles viverem ali presos, aprisionados em Patmos. Aqueles prisioneiros, para continuar vivendo, tinham que tomar alucinógenos, de tanta tribulação que eles viviam ali na ilha de Patmos. Era algo dificílimo de você viver. Na verdade, eles colocavam pessoas ali, eles exilavam pessoas ali, eles aprisionavam pessoas ali para que as pessoas morressem ali naquele lugar. Mas antes disso, os historiadores vão dizer que Domiciano, que era o grande imperador nessa época, que é chamado de Segundo Nero, vai tentar martirizar João dentro de um caldeirão cheio de azeite fervendo, mas ele não morreu. E aí ele diz: rapaz, esse cara não morre, o que nós vamos fazer com ele? Nós precisamos calar o último apóstolo ainda vivo. Domiciano achava o seguinte: se nós calarmos João, se nós taparmos a boca de João, o evangelho não vai mais se propagar. Porque na perseguição de 64 de Nero, a igreja começou a crescer, e crescer de forma absurda. Quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Hoje, uma das igrejas que mais cresce em todo o mundo é a igreja iraniana. Uma das igrejas mais perseguidas em todo o mundo. É uma das igrejas que mais cresce. Porque, na verdade, o crescimento ele vem através das dificuldades.
As dificuldades nos aproximam de Deus e são as dificuldades que nos fazem crescer, são as dificuldades que nos fazem nos achegar mais perto de Deus e confiarmos de forma irrestrita nesse Deus Todo-Poderoso. Eles falaram, se nós taparmos a boca de João, se nós exilarmos João, o cristianismo vai acabar, o evangelho vai se extinguir. E é exatamente isso que fazem, mandam João exilado. Eu não vou ler aqui o capítulo primeiro, porque você conhece a história de Apocalipse, mesmo que você não seja uma pessoa familiarizada com a Bíblia, mas quando levam João exilado para Patmos, olha que interessante, fala assim, agora tudo vai se fechar, agora são céus fechados, são portas fechadas, são oportunidades fechadas, mas quando João chega na ilha de Patmos, a Bíblia diz que os céus se abriram. Então eu tenho uma primeira lição aqui para extrair para mim e para você. Quando todas as portas se fecham, quando tudo se fecha, quando todos falam que é o fim, quando todos dizem que não tem mais jeito, não tem mais situação, é o fim, acabou. Eu quero te dizer, assim como foi com João, também é conosco. Os céus se abrem, Deus rompe aquilo que estava fechado, Deus se manifesta. Foi Deus que veio ao encontro de João na ilha de Patmos, quando todos tomavam alucinógenos para se manter vivo. Deus traz a revelação do que iria acontecer para João, dos finais do tempo. Deus se manifesta quando todos dizem que não tem mais jeito. Deus se manifesta quando as portas se fecham. Deus se manifesta quando a impossibilidade está instalada na nossa vida. E foi exatamente isso com João. Acabou, não tem mais jeito. João era o pastor da principal igreja agora, a partir do segundo ou da segunda metade do primeiro século. A principal igreja cristã passa a ser a igreja de Éfeso. Nós sabemos qual foi a primeira igreja principal, onde tudo começa. Principal igreja cristã, logo no início, no ano 33, logo depois que Jesus morre, todas as coisas começam a se manifestar em Jerusalém. A igreja de Jerusalém crescia. No dia de Pentecostes, Pedro vai batizar quase 3.000 pessoas. Depois, mais de 5.000 pessoas foram acrescentadas. A igreja de Jerusalém começa a se expandir. Mas ela não era uma igreja missionária, não era uma igreja missiológica. Jesus havia deixado uma ordem para a igreja. Atos capítulo 1, verso 8. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E aí, quando vocês forem revestidos de poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, aí sim vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que a igreja de Jerusalém se faz? Se fecha. Se fecha para dentro. Eles tinham uma dificuldade de evangelizar. O próprio Pedro, Deus teve que aparecer para ele ir para a casa de Cornélio, lá em Cesareia Marítima, para pregar para os gentios. E aí então essa igreja se fecha. A segunda igreja agora passa a ser então a igreja de Antioquia. É a igreja que vai patrocinar as viagens missionárias de Paulo. Essa igreja que ora, essa igreja que pede para que Deus mostre quem deveria fazer as primeiras viagens missionárias. Barnabé, junto com Paulo, faz então a primeira viagem missionária. Porque o papel da igreja é ide. O papel da igreja não é venha. O papel da igreja é a gente ir. É a gente falar sobre as boas novas. Que Jesus Cristo não é um Deus que viveu entre nós e morreu. Mas Jesus Cristo é o Verbo encarnado que viveu entre nós, morreu, ressuscitou e vive está. A diferença de todas as religiões é essa. Em todas as religiões nós temos pessoas, nós temos profetas, nós temos deuses que viveram e morreram. Qual é a diferença da nossa? É que nós queremos um Deus que morreu e vive está. E agora a igreja de Antioquia passa a ser essa principal igreja. Sabemos ali, através dos relatos de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo vai fazer a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira viagem missionária.
Depois nós temos a 4ª viagem missionária, mas Lucas não relata sobre essa 4ª viagem missionária que Paulo fez depois que ele sai da primeira prisão. E essa prisão, a primeira prisão de Paulo, a primeira prisão romana, está intrinsecamente ligada à igreja de Éfeso. Porque agora a igreja de Éfeso, a partir do ano 50, ano 48 da era cristã, passa a ser a principal igreja. Passa a ser a igreja que passou por um maior avivamento. No ano 52 da era cristã, Paulo vai escrever a carta para a igreja de Éfeso, quando ele estava na sua primeira prisão em Roma. Ele vai escrever as 4 cartas que nós conhecemos como as cartas da prisão da primeira viagem missionária, ou da primeira prisão romana de Paulo. Quais são essas cartas? Filipenses, Colossenses, a carta que ele manda para Filemão e a carta para a igreja de Éfeso. Em Atos capítulo 19, começa a narrativa. Na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo faz uma parada rápida em Éfeso. Ele deixa ali Priscila e Áquila. Capítulo 19, nós vamos ver a terceira viagem missionária de Paulo. E ali nós vamos ver algo interessante. Atos capítulo 19. Nós vamos ver, por exemplo, no verso de número 10, que foi exatamente através dessa escola teológica que Paulo vai implantar na escola de Tirano durante 2 anos, que todas essas outras igrejas vão aparecer. As igrejas que aparecem aqui subsequente, as 6 igrejas que aparecem aqui no livro de Apocalipse. A igreja de Colossos, por exemplo, é uma igreja que ficava na Ásia Menor, é filha da igreja de Éfeso. E nós vemos ali um grande avivamento que acontece, porque ali em Éfeso existiu o quê? Uma das principais, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Existia o templo à deusa Artamenes, para os romanos, e para os gregos, da deusa Diana. Eram 127 colunas, cerca de 19 metros de altura esse templo, o templo à deusa Diana. Era 4 vezes maior do que o Panternon na Grécia. Era algo absurdo, era algo estupendo o templo à deusa Diana. E o comércio de Éfeso também se voltava ao templo à deusa Diana. Mas Éfeso, por ser a capital da Ásia Menor, tinha algumas características. Primeiro, já era uma cidade muito populosa, mais de 300 mil pessoas existiam em Éfeso. Segundo, o principal porto da Ásia ficava exatamente em Éfeso. E ali nós temos uma das 7 maravilhas do mundo, do mundo antigo, o templo à deusa Diana. Era a deusa da caça. E nós sabemos que neste templo, nestes cultos, existiam as sacerdotisas, as prostitutas sacerdotisas. Elas, uma forma de se cultuar a deusa Diana era através da prostituição. Existia o ocultismo religioso, mas ali também em Éfeso, em toda a Ásia, ficava o principal centro de adoração ao imperador romano, que na época era Domiciano. Então era uma igreja, era uma cidade, um lugar muito idólatra, um lugar muito pagão. E um dos maiores avivamentos que nós vemos em todo o Novo Testamento, e nós não vamos achar um avivamento tão grande como aconteceu em Éfeso em todo o Novo Testamento. A Bíblia diz que muitas pessoas eram curadas, muitos milagres aconteciam em Atos capítulo 19. Nós vamos ver que as pessoas levavam seus livros de ocultismo, seus livros de magia, para serem queimados em praças públicas. As pessoas estavam se entregando a Cristo Jesus. E só quem passou por ali foram pastores tops, exponenciais. O primeiro pastor que nós temos ali em Éfeso é o próprio Paulo. O lugar ou o tempo onde ele, em todas as suas viagens missionárias, que ele mais vai ficar é exatamente em Éfeso. Atos capítulo de número 20
vai dizer que ele vai ficar 3 anos em Éfeso. Ele nunca gastou tanto tempo num lugar como ele gastou em Éfeso. Depois de Paulo, quem assume ali é Timóteo, o filho na fé de Paulo. Quando ele escreve a carta a Timóteo, Timóteo está pastoreando Éfeso. Quando João é levado para a ilha de Pátimos, quem estava pastoreando Éfeso era João. João está escrevendo essa carta aqui para a igreja que ele pastoreava. Quando ele é levado por Domiciano para Pátimos, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. E aí ele começa dizendo algumas coisas interessantes para mim e para você. Olha só o que ele começa dizendo. Ele diz o seguinte: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Mas ele não fala só sobre isso. Ele diz que anda também no meio dos 7 candeeiros de ouro. E o que é isso? O próprio livro do Apocalipse vai revelar no versículo anterior, versículo de número 20 do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmão, o que corria em todo mundo nessa época? Que quando você entregava a sua vida a Jesus, você já estava assinando seu atestado de óbito. Esse negócio, aquele que me confessar será salvo. Quando Paulo fala sobre isso, a gente precisa entender qual era o contexto. O contexto é: se você falar que você é um convertido, você vai ser perseguido. Você não vai ganhar mais like nas redes sociais. Você não vai se tornar um midiático. Não. Se você disser que Jesus Cristo é o Senhor, você está dizendo que existe um outro Quírios, um outro Senhor Supremo, que só poderia ser chamado pelo imperador romano. O que Paulo está dizendo é: confesse que existe alguém maior do que o imperador romano. Confesse que existe um outro Quírios, um Senhor dos senhores. Mas quando a gente confessar isso, saiba de uma coisa: nós seremos perseguidos. Jesus, ele vai falar sobre isso lá em João capítulo de número 15. Ele vai dizer: olha, se o mundo me odiou, o mundo também odiará a vós. Esse negócio hoje de ser cristão e ser midiático, esse negócio hoje de ser cristão e querer ser aceito por todo mundo, está totalmente fora daquilo que nós vimos no primeiro século do cristianismo. A promessa que existe para nós é que nós seremos perseguidos. Mas ele vai apresentar Jesus aqui de uma forma relevante no capítulo de número 1, a partir do verso de número 9. Ou melhor dizendo, a partir do verso de número 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Ele começa dizendo o seguinte: Jesus é o primogênito, Jesus dos mortos. Jesus morreu, ressuscitou, mas vocês têm uma certeza de algo. Eu não prometo aqui, nesta vida, uma vida bastarda, uma vida cheia de riqueza. O que ele prometeu para nós em João 10:10 é que nós teríamos uma vida abundante, uma vida cheia de paz, uma vida cheia do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, perseverança, domínio próprio. Nós teríamos isso. Nós teríamos essa paz, que é uma paz de João capítulo 14, verso 27, uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz que o mundo nos dá, mas é uma paz que vem de Jesus, é uma paz sobrenatural. É uma alegria, como Paulo escrevendo da sua prisão aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, que ele vai dar uma ordem. Da prisão, não foi do resort do Caribe, não foi da Disneylândia, não foi esquiando na Suíça, não foi com dinheiro no banco, não foi quando ele estava usufruindo de um novo emprego, de portas de trabalho, mas quando ele está preso em Roma, ele vai dizer para a igreja de Filipos: alegrai-vos no Senhor, novamente vos digo,
alegrai-vos. Aqui alegria não é um substantivo, alegria é uma ordem. Por que a alegria é uma ordem? Porque a nossa alegria não depende da circunstância ou da situação que nós estamos passando. A nossa alegria é uma pessoa, e é a pessoa de Cristo Jesus, que é o primogênito dos mortos. Se Ele morreu e ressuscitou e vive está, o que Ele está dizendo para nós: assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos em Cristo Jesus e teremos a vida eterna. Essa é a nossa esperança, essa tem que ser a nossa expectativa. É isso que nós almejamos. E aí então, João vai dizer o seguinte: sabe o que tem se propagado aí? Que o cristianismo vai acabar. Sabe o que tem se propagado? Que Domiciano está perseguindo e está tendo vitória sobre a igreja. Domiciano está triunfando sobre a igreja. E aí ele aparece dizendo o seguinte: eu guardo na minha destra, na minha mão de poder, as 7 estrelas. Capítulo 1, verso 20, ele vai dizer quem são as 7 estrelas: os mensageiros de Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo para mim? Em época de perseguição, em época de tribulação, em época de angústia, eu e você estamos guardados. Não estamos guardados dependendo de quem está governando a nossa nação. Nós não estamos guardados diante daqueles que estão tentando fazer justiça diante de tanta injustiça. Nós não estamos guardados por homens poderosos nessa terra, mas nós estamos guardados por aquele que é soberano sobre os reis, sobre os poderosos da terra. Nós estamos guardados. As 7 estrelas, os mensageiros de Cristo Jesus, estão guardados pela mão direita e poderosa de Deus. E temer. Não temos com que nos espantar. A nossa vida não está à deriva. A nossa vida está guardada pelo soberano, pelo Deus Todo-Poderoso, que não apenas criou o mundo, as galáxias e todo o universo, mas também que tem sustentado, pelo seu poder, a sua criação. Tudo está nas palmas das mãos de Deus. E aí ele vem me trazer uma segunda informação. Sabe o que ele diz? Nós estamos guardados, as 7 estrelas. E o que ele está fazendo? Está aí no verso 1 do capítulo 2. Ele está andando. Ele está caminhando. Caminhando aonde? Ele diz: eu estou andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quais são os 7 candeeiros? Verso 20, capítulo 1. São as 7 igrejas. É por isso que nós não podemos perder a graça, o poder da manifestação de Deus quando eu e você nos reunimos. Ele está dizendo: eu estou andando. Aonde Jesus passa, nós podemos crer que haverá intervenção. Aonde Jesus passa, nós podemos crer que o impossível se torna possível. Aonde Jesus passa e está andando, ele diz: eu estou andando pelas igrejas, eu estou caminhando no meio da igreja, e onde ele passeia, onde ele se manifesta, há milagre, a derramada graça, o impossível se torna possível, aquilo que não era se torna real em nossas vidas. Estou andando. Ele é um Deus que caminha. Nós não podemos esquecer que ele é o Deus de Isaías 6, que transcende todas as coisas, que está sentado no alto e sublime trono. Ele é o Deus transcendente, mas ele é o Deus imanente. Ele é o Deus, como o profeta Isaías vai dizer no capítulo 57, o Deus que habita com aqueles humildes de coração e com os seus corações contritos. Ele habita em nós, ele habita conosco, ele caminha em nosso meio. Ele está presente, ele é real. E é por isso que nós cremos
na intervenção desse Deus Todo-Poderoso. Mas ele continua dizendo algo aqui para nós. Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, a sua perseverança. Vocês não podem suportar os homens maus que vocês já puseram a prova, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Vocês têm perseverado, vocês têm suportado as provas da causa por causa do meu nome. Vocês não deixaram se esmorecer. Vocês, ele vai dizer no verso de número 6, que tenho contudo a teu favor que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Olha só, vocês estão perseverando diante das dificuldades, diante dos problemas. Vocês não estão aceitando qualquer mensagem. Paulo exortando o pastor de Éfeso, que o substituiu, no capítulo 4 da sua última epístola, quando ele estava na sua segunda prisão em Roma, na prisão mamertina, quando ele foi decapitado, sabendo que havia chegado o seu fim, ele vai fazer uma advertência solene ao pastor desta igreja, a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4. Ele começa dizendo no verso 1, tem uma advertência solene. E aí ele vai dizer o seguinte: haverá um tempo, verso 3, que o povo não aguentará a sã doutrina. Eles terão um coceiro nos seus ouvidos, e eles procurarão mestres para si, que falarão palavras palatáveis, palavras agradáveis, palavras que vão mexer com o nosso ego. Mas ele vai dizer: Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo, e não se desvie da verdade, porque a verdade, ela não é relativa. A verdade que nós cremos, ela é absoluta. Não existem vários caminhos. Ah, Davidson, é porque assim, existe a religião X, Y e tal, e aí todo caminho leva a Deus. Mentira. João capítulo 14, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o, artigo definido, eu sou o caminho, eu não sou mais um caminho, eu sou o único caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe esse negócio, ah não, a verdade é relativa. Não, a verdade divina, ela é absoluta. E nós precisamos crer de forma irrestrita nesta verdade, sem abrirmos mão da verdade. Porque haverá um tempo em que o povo não aguentará, não suportará a verdade, em que terão coceiras. Ah não, essa palavra não é uma palavra agradável. Davidson está vindo aqui pela primeira vez, está me falando, está me trazendo aqui algumas palavras que parecem ser meio duras, porque a gente não consegue lidar muito bem com a verdade. A gente não aceita a verdade, a gente tem dificuldade. Hoje o cristão, ele quer ser um midiático. Hoje o cristão não quer mais ser um seguidor irrestrito de Cristo. Ele quer estar nas mídias sociais, recebendo like, tendo fãs. É por isso que algumas igrejas, inclusive, fazem lugares reservados, áreas VIPs. Por conta disso. Porque os cristãos querem ser VIP. Os cristãos, eles querem serem aceitos. Jesus vai falar exatamente sobre isso. Por isso que ele está falando: olha, vocês têm suportado, vocês não estão aceitando os falsos apóstolos, aqueles que são mentirosos, vocês não aceitam no meio de vocês. Essas pessoas que têm palavras agradáveis, palatáveis, adocicadas, que mexe com o nosso ego, que diz que o cristianismo e que o centro do cristianismo são os homens e não Deus, estão nos enganando.
uma mentira, uma falácia. Esse culto não existe. Os cultos que nós realizamos, quando nós nos reunimos, quando nós nos congregamos, o culto não pode ser pensado em mim nem em você. O culto é para Deus. Os louvores que nós entoamos aqui não tem a ver se me agrada ou não. Não tem a ver se eu gosto ou não. O nosso louvor, a nossa adoração, ela é centrada única, exclusivamente a Deus. Este culto existe não para agradar pessoas, o culto existe para agradar a Deus. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, no verso 6, no capítulo 11 de Hebreus, ele vai dizer: sem fé é impossível agradar. A nossa fé não existe para agradar pessoas. Nós não podemos fazer mais cultos voltados para pessoas. O culto precisa ser cristocêntrico. Melhor dizendo, Jesus-cêntrico. Então o nosso culto precisa ser voltado para Ele. O louvor, a glória, a honra precisa ser para Cristo Jesus. Ele diz: vocês estão indo muito bem e vocês não aceitam a obra dos nicolaítas. Vou resumir o que eram os nicolaítas. Os nicolaítas pregavam sobre ecumenismo. Os nicolaítas pregavam sobre a hipergraça. O que os nicolaítas pregavam? Pequem bastante, porque quanto mais vocês pecam, mais graça há sobre vocês. Era exatamente isso que os nicolaítas pregavam, era a doutrina dos nicolaítas. E era exatamente isso, o ecumenismo. O berço da igreja ocidental, toda se dá na Europa. Hoje você vai para a Europa, as igrejas estão fechando. Deison, o que fechou as igrejas europeias? Que foi o berço do cristianismo no primeiro século. Depois passa por grandes reavivamentos. A gente precisa se lembrar que a reforma protestante do século XVI, em 1517, no dia 30 de outubro, se dá na Europa. Começa pela Europa, pela Alemanha, e vai se espalhando. E aí, você hoje viaja para a Europa, você vai ver as grandes catedrais cristãs, evangélicas, fechadas. Viraram pubs. Por que isso, Deus? Por causa do ecumenismo. Começaram a relativizar a verdade. Vamos andar de mão dada. Nós somos irmãos. Todo caminho leva a Deus. E era exatamente isso. Isso já existia desde o primeiro século. Era exatamente isso que João estava dizendo para a igreja de Éfeso. Eu sei que vocês não suportam. É insuportável. Precisa ser insuportável para nós. O ecumenismo precisa ser algo insuportável para o verdadeiro cristão. Precisamos amar, mas nós não andamos de mãos dadas. Até porque nós não cremos na infabilidade de homens. Nós não cremos que o vicário, o substituto de Cristo Jesus nessa terra é um homem, é um sacerdote. O vicário de Cristo Jesus é o Paráclitos, o Espírito Santo. O próprio Jesus disse isso: eu vou, mas não vos deixarei órfão, e eu enviarei para vós o outro, o Consolador. Não podemos abrir mão das verdades. É o que ele está dizendo. Que vocês são feras. Vocês são demais. Vocês não estão suportando a doutrina e a obra dos nicolaítas. Para 7 igrejas, nós vamos ver que ele sempre começa dizendo, ele sempre tem as mesmas palavras. Eu conheço as tuas obras. Ele sempre termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele sempre vai trazer uma repreensão para 7 igrejas, mas ele vai falar também sobre as
qualificações e as qualidades. Ele só não vai fazer isso para a igreja de Esmirna e para a igreja de Filadélfia. Ele não vai trazer nenhuma exortação. E para a última igreja, para a igreja de Laodiceia, ele não vai ver nada de bom. Para a igreja de Laodiceia foi só exortação. Mas para as outras 4 igrejas, sempre tem uma mensagem exortativa, porque ele conhece, porque ele anda no meio de nós, porque ele sabe o que nós fazemos, ele conhece a nossa realidade, ele conhece a nossa necessidade, ele sabe o que ninguém sabe, ele vê o que ninguém vê e ele enxerga o que ninguém enxerga. É aquele que passeia pelo meio da sua igreja. Para a igreja de Éfeso, ele começa trazendo essas exortações, ou essas qualificações, melhor dizendo, mas ele vai trazer algumas exortações. 30 anos se passaram, gente. 30 anos se passaram. Desde quando Paulo escreve, no ano 52, da primeira prisão, a igreja de Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, aproximadamente no ano 46, e a igreja passa por todo esse avivamento. Passa então a ser a principal igreja de todo o mundo. 35 anos se passaram. Agora João está dizendo: eu conheço a obra de vocês, mas eu tenho contra vocês algumas coisas. Vocês deixaram de crescer, vocês deixaram de se desenvolver, vocês deixaram de se expandir. Por quê? Ele vai dizer, eu já vou terminar. Verso 4. Eu tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde vocês caíram. Se arrependam e voltem à prática das primeiras obras. Senão eu venho contra ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso você não se arrependa. O que ele está dizendo? Ele conhecia João, conhecia, lógico, o Espírito de Deus está guiando João aqui. Mas ele está dizendo aqui, sabe o que eu tenho contra ti? Eu tenho contra ti que vocês se tornaram uma igreja muito dogmática. Vocês precisam realmente ter a mente iluminada pela palavra de Deus. Mas não pode voltar, ou não pode deixar de ter no coração de vocês a chama do Espírito Santo ardendo. Precisamos ser uma igreja doutrinária, mas precisamos ser uma igreja que ama. Precisamos ser uma igreja que zela pela verdade, mas precisamos ser uma igreja que cuida. Ele está dizendo, sabe o que eu tenho contra ti? Eu tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Estamos muitas vezes, como Marta, fazendo tantas coisas, não é verdade? Nos movendo de um lado para o outro, e olhando ainda para as Marias, e repreendendo. Foi exatamente isso que aconteceu na casa de Lázaro, quando Jesus chega lá. A Bíblia diz que Marta estava tão ocupada num ativismo, correndo para um lado para o outro, querendo agradar Jesus. Marta chega e fala assim, Jesus, por que eu estou fazendo pão para você? Por que eu estou colocando a Coca-Cola para gelar? Por que eu estou fazendo o pudim que o Senhor tanto gosta? Eu estou correndo de um lado para o outro aqui para te agradar. Por que Maria está sentada aos seus pés e não está fazendo nada? Jesus olha para Marta e diz, Marta, Maria escolheu a melhor coisa. Às vezes fazemos tanto, nos tornamos uma igreja tão ativista, que paramos de procurar Cristo Jesus no secreto. A nossa vida de oração começa a esmorecer. Nos tornamos cristãos chatos. No islamismo existe os xiitas. No cristianismo existe os chatistas. Aqueles que andam com suas Bíblias, se acham poderosos, cheios de dogmas e doutrinas humanas. Às vezes nos tornamos chatos, nós não amamos. E o que ele está dizendo, eu tenho contra ti, foi que vocês
deixaram de ter fogo no coração. Vocês estão com a mente tão iluminadas, mas vocês abandonaram o primeiro amor. O que está acontecendo? Por que a vida devocional acabou? Por que a vida do secreto acabou? Por que a vida de oração acabou? Nos tornamos muitas vezes uma igreja de agenda, uma igreja de atividade. Para a gente buscar Jesus, nós não precisamos fazer novos cultos, não precisamos ter novas programações. O que nós precisamos é voltar ao nosso primeiro amor. Ele continua dizendo aqui: lembra-te de onde você caiu, arrependa-te, volte às obras que vocês faziam no passado. Eu não preciso trazer à memória, como diz Jeremias em Lamentações, só aquilo que me traz esperança, mas eu preciso olhar para dentro de mim e fazer uma autoanálise. Como é que eu era há 2 anos atrás como cristão? Como é que era o meu amor por Cristo há 3, 5, 10, 15, 20 anos atrás? Gente, quando a gente olha a carta que Paulo escreve a Éfeso, alguns reformadores, alguns patrícios vão dizer que é a carta mais espiritual, se podemos dizer assim, das 3 epístolas escritas por Paulo. Alguns teólogos vão dizer que é a carta mais espiritual que Paulo escreve, porque a igreja de Éfeso estava em outro nível. Ele começa a falar sobre algumas coisas que ele não podia falar, por exemplo, como ele fala para a igreja de Corinto, que era uma igreja que ainda precisava do leite e do mingauzinho. 30 anos se passaram quando Paulo escreve essa carta. Agora João, o pai, o pastor daquela igreja, está dizendo: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês precisam se lembrar de onde vocês caíram. Precisamos nos lembrar de onde nós falhamos. E precisamos nos arrepender, não como um sentimento, mas como um verbo de ação. Precisamos nos arrepender e voltar à prática das primeiras obras. É uma ação. Não é apenas ter um remorso, não é apenas ter uma emoção, não é apenas ter um sentimento, arrependimento, é uma mudança de mente, mas ele diz: muda a mente, mas volta às obras que vocês faziam no passado. Lembre-se de tudo aquilo. E aí ele termina dizendo: senão eu removerei de ti o candeeiro, aquilo que ilumina, aquilo que nos traz direção. Eu vou remover. O que ele está dizendo? Eu removerei de ti o candeeiro, caso vocês não se arrependam. E aí o verso 7, que é o último verso, ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Precisamos ouvir mais o que o Espírito diz do que os pregadores de YouTube falam. Precisamos voltar a ouvir o que o Espírito de Deus diz. Ele termina o verso de número 7, esse texto, dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Ele termina com uma promessa para nós. E que promessa é essa? Ele vai dizer ao vencedor: eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. É uma promessa. É a promessa da perseverança, aquele que perseverar até o fim, aquele que não abrir mão, aquele que guardar, aquele que se arrepender, aquele que voltar às obras do primeiro amor. Eu farei com que vocês se alimentem da árvore da vida.
e nós iremos nos alimentar da árvore da vida, por causa da árvore que foi cortada para aquele madeiro aonde Cristo Jesus foi crucificado e derramou o seu sangue por amor de nós. Eu vou fazer com que vocês se alimentem. O que ele está dizendo é: eu vou fazer com que vocês tenham a vida eterna. Ele termina com essa promessa para mim e para você, dizendo: aquele que perseverar até o fim terá garantido a eternidade para todo sempre. Mas precisamos perseverar diante das dificuldades, diante dos problemas, diante do falso evangelho, diante da exposição da falsa escritura, diante da falta de apologética, diante da falta de doutrina, diante da falta da verdade. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos perseverar, precisamos ter a mente iluminada, mas sem apagar dos nossos corações a chama do fogo do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter uma mente iluminada, mas o coração cheio de fogo. O que acontece com a igreja de Éfeso? Mente iluminada, mas faltava o primeiro amor. E nós vamos perseverar, porque a certeza que eu e você temos é que aquele que é o primogênito entre os mortos ressuscitará, como Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 52. Ao ressoar da última trombeta, aqueles que estiverem vivos terão os seus corpos revestidos de incorruptibilidade, e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão com um novo corpo. Ao ressoar da última trombeta, Jesus voltará. Toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará diante da soberania de Deus. E nós iremos perseverar até o fim, porque nós somos a igreja triunfante de Cristo Jesus nessa terra.